Mais um Beauty Talks, mais uma conversa de valor para vocês, diretamente aqui, Mad Beauty, Abra Hoff, e com dois grandes profissionais, grandes amigos, André Cidrão e Ana Paula Barbosa. Vou começar já passando a palavra para eles se apresentarem. Vai, Ana Paula Barbosa, fala um pouquinho para essa galera que está escutando a gente, para essa galera que a gente quer que só cresça. Então, olá, oi Ângelo, oi André. É um prazer estar aqui em mais um Beauty Talks da Mad Beauty. Obrigada, Abra Hoff, por receber a gente. Obrigada, Mad Beauty, aí pelo convite. Hoje a gente vai falar sobre um assunto recorrente nas mentorias, né? Muito importante. A gente, a hora que a gente, no meio da mentoria, já começa, mas quanto cobra? Mas quanto cobra? Como que é? Como que faz esse cálculo? Quanto você cobra? Isso aí é muito importante. É um prazer estar aqui com vocês. Fica com a gente, então, que vocês já viram que o assunto hoje é importante. Gerenciar desafios na sua clínica com os fios iThread, da formação de preço à gestão. Vai, André Cidrão. Eu sempre costumo dizer, nós temos que saber cobrar. E a diferenciação entre preço e valor é muito grande, principalmente para aquele colega que está iniciando a harmonização facial. Então eu acredito que esse Mad Beauty Talks vai ser importantíssimo para agregar na carreira de vários profissionais da nossa querida harmonização. É isso aí, não? E é importante esses projetos que a gente participa, porque eu falo muito para os profissionais, não pode ser só técnica, né? É muito além da técnica. O sucesso profissional hoje é multifatorial. Então já vamos começar. Cálculo de custo. Como calcular o custo de um tratamento com os fios? Cobra por fio, cobra por sessão. Dá um pouquinho da experiência de vocês para a galera que está aí com a gente. Então, Ângelo, assim, eu tenho o meu custo fixo e o custo variável da minha clínica, ele é sempre muito separadinho. Eu tenho uma planilha lá e na verdade, também eu tenho um software de gestão que eu sei direitinho o meu minuto, o preço do minuto da minha clínica. Então, assim, eu pego lá o custo fixo da minha clínica. Então, assim, por exemplo, na minha clínica pode ter um preço, mas no seu, que é em outra clínica, do Cidrão, Perfeito. que é em outra clínica, em outro lugar, outro bairro, o cálculo da precificação pode ser muito diferente. Então, todas as vezes que alguém me pergunta quanto você cobra, eu falo, o meu valor pode não ser igual ao seu. Então, é muito importante você ter uma noção do seu custo fixo, do custo variável, porque os fios de PDO, eles entram como custo variável. E você faz o cálculo até da gase que você vai usar ali naquele procedimento, do anestésico, tudo. Você tem que ter o custo variável ali, calculadinho, com sua hora clínica, e você vai chegar naquele valor. Eu tenho uma planilha que já tem todos os procedimentos, com todos os materiais, tudo certinho, que eu vou lançando os materiais e ela me dá, dependendo do lucro que eu quero ter, tipo 10% de lucro. Eu pago o profissional, eu me pago, porque na minha clínica eu tenho o meu salário. Então, assim, eu me pago, e quanto que a clínica precisa ter de lucro? 10%, 15%? Aí a gente coloca todos esses custos lá e no final a gente vai ter o preço do tratamento. E a gente tem os protocolos, né, Ângelo? Assim, o Ângelo tem os protocolos dele, tem os protocolos da Mad Beauty. Assim, você vai, de acordo com a quantidade de fios, vai variando o valor de venda, né? Você, Cidrão. Meu amigo, eu sempre costumo dizer o seguinte, eu faço questão de frisar logo no início dos cursos, até mesmo para dar uma dica para esses profissionais que estão adentrando. Quando a gente vai falar de precificação, eu sempre peço para que eles tenham 3 pontos importantíssimos. Primeiro, o que ele gasta, os custos que ele vai ter com a relação direta com o tratamento. No caso, quais são os custos com fios que ele vai ter? Segundo, a questão da sua hora clínica, que aí vai constar todas as variáveis que a doutora Ana Paula falou, que fazem parte do custo dele mensal por hora. E terceiro, justamente o lucro que o profissional quer ter. Quanto ele quer ganhar por procedimento. Um ponto relacionado à tua pergunta foi justamente em relação a você cobra fio, você cobra tratamento. Eu acredito que deve ser cobrado tratamento. Por quê? Se eu conseguir resolver o problema de um paciente com um fio,
É claro que isso é empírico. Mas com um fio, eu vou ter um grande lucro. Ponto. Se eu conseguir tratar com 10, com 15, com 20, eu preciso também ter lucro. Esse ponto de diferenciação de produto versus tratamento, isso é muito importante, porque quem nunca passou por aquele constrangimento? Doutor, a seringa foi tanto e sobrou 0,1. Dá para o senhor colocar no outro cantinho? Ou seja, teoricamente, esse outro cantinho seria um outro tratamento. Não é isso, Ângelo? E você, o que é que você acha? Como é que o Ângelo Ferrari, na clínica, costuma trabalhar? Me fala. Ana Paula tocou num ponto muito importante e eu admiro quem consegue mexer com isso, fazer tudo e ainda mexer com gestão, com planilha. Quando você fala o nome planilha, já me dá aflição. Então, o que eu ia falar para a galera que está aqui com a gente? A gente não precisa fazer tudo, né? Eu não tenho de verdade, eu não tenho conhecimento e não gosto de mexer na planilha. Mas eles têm que saber que é importantíssimo isso que você falou, né? Porque o que eles perguntam pra gente? Quando você acha que é só o fio. E vai muito além disso, né? E você falou muito bem, custo variável, custo fixo. Você falou do custo variável, que é o fio. O custo fixo é tudo que envolve para o estabelecimento funcional, consultório, clínica, desde a luz, desde a secretária, tudo, né? Então o cálculo não é, gente, assim, igual muita gente faz, pega o material do produto, multiplica por 3 e vambora. Perfeito. Tá legal? Pensei que o som tava... não tem problema nenhum em ter uma pessoa para fazer isso para você no consultório. Então, assim, se você não domina, a Ana Paula domina, ela gosta, ela já tem tudo pronto. Se você não domina, tem alguém que faça isso. Não pode ficar sem. Por isso que a grande dúvida, essa pergunta é recorrente, porque muita gente não consegue fazer e não tem uma equipe que consiga fazer isso. Então, Ângelo, eu comprei uma planilha. O software também, software de tem gerenciamento. um software de gestão também, mas essa planilha do Excel, por exemplo, eu mandei fazer ela específica para mim. Assim, tem pessoas que fazem esse trabalho. E depois só alimenta. Aí você só alimenta. Não foi eu que fiz as fórmulas das células. Não, você só alimenta ela e assim, você vai tirando gases, você vai colocando anestésico ou não, entendeu? Então, assim, pronto. Quem quiser a planilha, eu posso... Muito bom. Um ponto interessante é que eu noto que o profissional, às vezes, tem um pouco de preguiça de querer alimentar e depois também preguiça de fazer justamente o cálculo de tudo que ele gasta, da sua hora clínica. A pessoa precisa saber quanto ele precisa ganhar em uma hora dentro do consultório. E isso passa por toda a questão dos cálculos. É claro que com a presença desses softwares modernos, isso se torna muito mais fácil. Então, se a pessoa não tem, agora precisa alimentar. Falando da alimentação, o que a Ana Paula falou seja saber previamente o que cada procedimento vai gastar. Porque eu vejo muita gente assim, acabei o procedimento, aí vou ver o que eu consumi naquele procedimento. Não, você tem que pensar nisso antes, visualizar. Planejamento. Não é? É assim, você pode uma outra vez você errar um pouquinho a mais, às vezes até a menos, mas não deve acontecer. É assim, tudo com planejamento. E vai ajustando no caminho, tá? Também não é para deixar de fazer porque eu não sei. Vai ajustando a rota. E um ponto que eu falo, às vezes precisa até errar um pouquinho para mais, porque na necessidade de um retoque ao tratamento, você precisa ter gás para ter a condição de fazer isso. Então, Cidrão, mas na planilha, você já tem um cálculo do retratamento. Perfeito. Então tem tipo assim, 15% do valorzinho lá, de todos os pacientes, ficam lá para uma reservinha para um retratamento. Que sempre você tem que fazer, não ficou tão bom, deixa eu colocar mais 2 fios ali, né? Ou prefiro agora fazer um sculpt de cada lado aqui para dar uma ajustadinha, né? Excelente. E uma coisa, Ângelo, eu vou te interromper já te questionando. Uma coisa muito interessante também são a questão dos protocolos. Atualmente, o pessoal quer baratear o preço diminuindo a quantidade, mas a gente sabe que especificamente, quando a gente fala sobre fios, é número
número dependente Total. do resultado. Então, o que é que você fala sobre esse assunto? Me conta aí. Aquele paciente que vem e fala, não dá pra fazer 2 de cada lado? Dá, mas não deve. Não vai ter o efeito. Dá, mas vai cair, né? E aí depois fala que o fio não funciona. Ou pior, que o profissional não presta. Que o profissional não presta. Então, muita coisa envolvida que vocês têm que estar cientes que não tem que ceder ao que o paciente quer. É o que a gente estuda, o que a gente planeja, o que a gente sabe que vai ter resultado. É o que a gente vê na Coreia, né? Não é? Não é? A gente não vai falar à toa, né? Pois é. E assim, é quantidade dependente. Ninguém coloca 4 fios de cada lado lá. Não tem isso. Assim, não tem... economia, nesse caso, é pouco resultado. 4 fios de cada lado é aquela prevenção com 30 anos, que é o que... Tocando nesse assunto, que é o que a gente preza, né? Começar antes, é o que a Coreia preza, começar antes. Não é só para reposicionar, é para manter o que ainda não saiu do Ou lugar. então uma manutenção de tratamento Perfeito, também, né? falo 6 muito meses, isso. né? 6 meses depois você vai lá, 4 fiozinhos de cada lado. Até mesmo porque o Dr. Kwon, ele já preconiza de muito cedo. Você sabe disso, você já esteve com ele. 25, 30 anos. Exatamente. Já que a gente entrou nesse assunto de quantidade de fio, de venda de fio, fala um pouquinho de gestão de estoque. Gestão, a importância eu falo, tem que ter o produto ali. Porque senão, se o paciente na hora, não tem, vou esperar. Fala um pouco disso, da importância de ter um estoque suficiente para atender um grande portfólio de tratamento. Então, sempre o estoque é um grande desafio para a gente, né? E é onde o dinheiro da gente vai pro ralo, assim, porque... agora os fios de PDO eles estão com vencimento mais longo, tá mais fácil controlar o estoque, mas antigamente era de 1 ano, se você fazia uma compra maior, você tinha que agilizar aquilo ali para poder otimizar. Mas assim, na minha clínica eu organizo da seguinte forma: eu tenho um estoque, um lugar que eu guardo os fios de PDO, preenchedor, que tem um monitoramento de temperatura, porque cada material tem uma temperatura que deve ser estocada, umidade também. E assim, e quando o fio ele vai para a sala de atendimento, eu tenho uma gaveta lá que eu deixo sempre os fios de PDO, fica um pacote de cada tipo que eu mais uso. Eu não tenho um de cada um, mas dos tipos que eu mais uso. E a minha secretária só pega o outro no estoque quando já terminou aquele. Então, assim, aí a hora que está terminando no estoque, ela já avisa: doutor, olha, esse aqui está acabando, precisa. Mas antes, eu sempre oriento elas, não deixa acabar para avisar. Né? Então, assim, a gente faz essa gestão do controle e é tudo lançado no sistema. No sistema. Tudo lançado no sistema. O que a Ana falou é um estoque menor, mais rotativo, e um estoque maior, mais fixo, e tem que ter esse controle muito certinho dos dois, por conta da validade. E a Ana Paula falou uma coisa muito importante, que a gente fala assim, não tem como ter todos os fios, ainda mais para o profissional que está começando. Então a gente orienta a ter um fio básico para cada queixa, para cada questão a ser tratada. Isso tem que ter. Não dá para, por exemplo, não tem um fio filler, né, que é um coringão. Não dá para ter não tem um especulado. Um liso mono. Tem que ter. Vai igual água. 29 por 38, vai que vai, gente. Presta atenção. Eu sempre costumo dizer o seguinte: para quem está começando, quem tem um não tem nenhum. Então, pelo menos, se o seu protocolo, vamos falar de 10 fios, que ele tenha 20. No mínimo. Bom, agora, para quem já tem uma clínica grande, rodando, como uma escola como a nossa, nós precisamos ter um controle muito grande. Principalmente o controle se passa pelo conhecimento do que se faz. Quantos pacientes... Análise dos procedimentos mais realizados. De procedimentos. Porque quando você tem uma análise de procedimentos de pacientes, você consegue fazer uma previsão. Eu vou comprar o meu estoque para quantos? Puxa, se eu vou fazer uma média de X procedimentos, durante 3 meses eu posso fazer uma compra de uma quantidade Y de fios para esses 3 meses. E um ponto que eu sempre gosto de falar, a partir da senhorita Carla, que realmente é a nossa administradora, que realmente tomou conta da escola e a minha salvação. Hoje, se você compra
faz um estoque para 3 meses, ou seja, para ter uma alta rotatividade e para não deixar o dinheiro parado, como a doutora Ana Paula falou, você parcela no máximo essa compra em 3 parcelas. Acabou o estoque, acabou o pagamento. Porque se você ficar... Bola de neve. Vai chegar um mês e você vai ter 15 parcelas de um produto que você até já gastou. Não é verdade, Ana? Assim, eu tenho... na minha clínica, eu faço muito parcelamento no boleto. E eu faço exatamente igual você falou, Cidrão, assim, eu tenho parcelamento em boleto, o cartão, por exemplo, em 10 vezes. Então, assim, eu me permito, por exemplo, parcelar uma compra mais de cartão em 8 vezes. Só que, assim, a hora que tá virando a bola de neve, eu já dou uma... Mas, assim, eu tomo esse cuidado, porque como meus pacientes pedem muito parcelamento, então, assim, eu tomo esse cuidado de manter o meu pagamento de acordo com a parcela, né? O pagamento do paciente de acordo com a parcela, justamente para não virar a bola de neve. Tem dado certo. E você? Muito bom. Eu tenho também uma equipe que vê tudo isso de estoque. A equipe chamada... Gisele só controla, ela só controla. Eu pensei que a equipe era a Gisele. E aí eu ia falar, Cidrão, que essa mulherada é demais, né? Empresária, dá conta de tudo. Acho muito legal e sirva de exemplo para o pessoal que está começando, para o pessoal que quer organizar. Homem cobra, né? O homem só tem uma visão, a mulher tem várias, né? Exatamente. Muito bom. Não, mas eu tenho minha equipe também. Eu tenho um financeiro, Mas é importante saber, né? Porque para delegar, você tem que saber. Esse é o negócio. Eu não ia conseguir delegar o que você está falando. Porque eu não tenho, não dá. Alguém tem que delegar, mas você tem que ter o conhecimento. Porém, chega um momento que a gente sai do operacional. Ou então, se não sai totalmente, a gente já começa a diminuir. Ou seja, você acaba indo mais para as delegações. Você precisa conhecer exatamente os pontos negros do seu consultório, da sua clínica. São as lições que a gente não aprende na faculdade. E assim, na verdade a gente tem que buscar fora. Eu já fiz vários cursos de gestão. Então, assim, essa gestão gente, marketing. Gente, pega isso, muito além da técnica. Com certeza. Então, Ana Paula já falou um ponto além da técnica, gestão. Um segundo ponto que já é para eu entrar aqui, tá no script, além da técnica, marketing. Marketing para aumentar a demanda com os fios iThread. Eu quero que vocês deem dicas de ouro para o marketing, que é também um calcanhar de Aquiles nosso. Eu falo que a gente não foi formado para vender. A gente foi formado para servir, mas a gente tem que vender. E marketing é venda. Então, pilares importantes, muito além da técnica. Vai. Marketing. Pode ir. E depois a gente toma um gostinho do marketing, é muito legal. Realmente, a gente nota que o pessoal sai da faculdade, contrata uma equipe de marketing, faz aquela produção 100%. Tudo organiza. Preste atenção nisso. E eu costumo dizer o seguinte, pode até trazer o paciente, mas se não tiver a técnica, você não vai manter. Porém, eu vou falar por mim, já que já estou no mercado há muito tempo, o que é que eu digo? Existe a necessidade de realmente nós tratarmos isso como um assunto prioritário. Eu acredito que o maior marketing hoje do profissional é justamente o resultado final do teu paciente. Nada melhor do que uma declaração do paciente, um atestado de resultado, uma filmagem de um paciente chegando e dizendo, poxa, fiz o tratamento, me senti maravilhosa. Então, isso é muito importante. O marketing também passa pelo seguinte, pelo preparo, e o preparo volta para a técnica. É justamente, eu sempre digo que odontologia é como bicicleta. Parou, cai. Então a gente sempre tem que se atualizar. Atualização. Estudos, artigos, sempre. Então isso é muito importante. Doutora, me conte. Então, marketing, né? Assim, outra coisa que a gente tem que investir bastante em conhecimento.
marketing, contabilidade, direito, a gente precisa conhecer o básico para poder estar no jogo. Nós somos players, a gente está jogando, então a gente precisa entender que a gente precisa entender desses assuntos. O marketing, para mim, o meu melhor marketing hoje é o marketing do boca a boca. Ok, assim, eu faço um Instagram. Boca a boca digital. Então, assim, eu termino um tratamento, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente monta o antes e depois, isso dá muito certo. É uma dica para todo mundo aí, isso dá muito certo. A gente coloca a nossa logo, faz o antes e depois, manda para o paciente. Se o paciente autorizou, a gente posta. Então, assim, são várias açõezinhas e dá aquela atenção no pós-operatório. O paciente gosta, né? Principalmente o paciente de fio, que às vezes quando faz bastante fios, tem um pós-operatório um pouquinho mais difícil, aí ligar, dar atenção, chamar para vir fazer um laser. Tudo isso é marketing. São pequenas atitudes de cuidado, de carinho, que isso aí vai reverberando em grandes resultados. Esse ponto, Ângelo, me permita, esse ponto que a Ana falou é muito interessante. Quando você termina o tratamento, você faz o antes e depois, monta bonitinho e manda pro WhatsApp do paciente. Exatamente. O paciente abre o WhatsApp, puxa, como ficou legal, acaba mostrando Mostra pro para colega. Esse é o marketing. É o boca a boca digital, é o boca a boca que o Ângelo digital. falou. Então isso é imprescindível. Isso é muito importante. E você, Ângelo? Afora o marketing boca a boca digital. Eu vou juntar tudo que vocês falaram. Tudo que vocês falaram vem de um termo que usa muito, que é a experiência do cliente. Né? Perfeito. De novo, a gente não é formado para isso, então a gente tem que buscar muita coisa além, né? É um muito além da técnica. E quando eu falo experiência do cliente, envolve a fidelização. E eu também estudo um pouco essa parte. A gestão eu não gosto muito, o comercial, planilha eu não gosto muito, mas essa parte eu gosto. E eu escuto muitos falando, e eu adotei isso para minha vida. E para quem está começando, então, acho que é muito importante, é que a gente não vende produto. E as pessoas não compram produto. As pessoas compram de pessoas. Compram a experiência que você vai proporcionar a ela. Então eu falo que quem vende produto é Mad Beauty. A gente vende experiência, a gente vende resultado, como vocês falaram. E nem sempre é um resultado só aqui. Isso que a gente tem que entender. É um resultado completo, é um resultado mental. E aí a gente lembra da Abrahoff, que a Associação Brasileira de Harmonização Orofacial preza pela integridade, preza porque quando a gente fala de envelhecimento, não é só as consequências aqui que a gente precisa tratar, é o que vem muito antes. Então, marketing de conteúdo, os pacientes precisam ver o que o Cidrão falou, que a gente vai pra Coreia, que a gente corre atrás, que a gente nunca para. Atualizando, que a gente tá aqui no CIOSP se atualizando também. Exatamente. Isso é muito importante. E volta, como sempre, volta para a formação, para a técnica. Não existe um curso para sempre. Você tem que ficar sempre se atualizando. E cada vez mais, para que você seja expert. Eu acho que a palavra que eu sempre gosto de usar, mais que especialista, é um especialista expert. É aquele que realmente sabe resolver. E uma dica de ouro, você falou muito do antes e depois, é deixar o paciente falar. Às vezes a gente quer falar muito. Deixa o paciente falar e pega qual foi a transformação dele, né? Resultados reais. E aí isso que vende pra caramba. Então, galera, resultado, escolha um depoimento dos seus pacientes na clínica, né? Com conversas descontraídas, não precisa ser engessado. O natural, né? O real vende muito mais, impacta muito mais. E eu acho legal criar um programa de fidelização, tipo um programa de fidelização, porque os pacientes de fio, eles são fiéis, eles voltam, eles querem de novo e eles é isso que traz o resultado, né? Assim, criar protocolo, você ter o seu protocolo
protocolo certinho com o tempo de manutenção, explicar certinho o tempo de manutenção. Eu tenho, por exemplo, na clínica, os alertas de retorno. O paciente veio... Tudo no sistema também. No sistema. Os alertas de retorno. Aquele paciente fez fio de PDO hoje, daqui 6 meses vai tocar um alarmezinho para minha secretária, ó, tá na hora de voltar. Então, aí ela já sabe que a paciente fez fio de PDO, fez toxina botulínica, vai lá e fala, ó, tá na hora de sua manutenção. E os pacientes voltam e eles são bem fiéis, os pacientes de fio de PDO. Precisa disso, precisa dessa fidelização. Agora a fidelização passa por toda a equipe. E aí é importante... Desde que o paciente botou o primeiro pé, tem que a primeira entrada... Todos um só pensamento alinhado. Eu assisti ontem uma aula de gestão, porque eu tô na fase de gestão, né? Boa! Aí eu assisti uma aula de gestão e o professor que estava dando a aula foi aqui no CIOSP. Ele falou assim, você tem que ter uma concierge na sua clínica. Olha o nome que ele deu, concierge. Então é aquela pessoa que está preocupada e se o paciente está bem, como que foi? Na experiência do paciente, que é aquele que serve, ou por exemplo, eu tenho um cappuccino de colágeno. É um facilitador. É um facilitador, que é aquela pessoa que vai entrar em contato se tiver algum problema, tem um telefone específico para falar direto com aquela pessoa, entendeu? Concierge. Ele colocou esse nome. Eu achei muito legal, gostei bom. Da ideia. Eu tenho também o brinde de colágeno. Parece ser bobeira, né? Mas faz parte da experiência. Mas e tem a ver fala do brinde de colágeno. Me fala, eu quero saber. O brinde de colágeno? Eu já vi, mas fale para todos que estão vendo. Chega uma hora durante o tratamento, ou pós-tratamento, ou antes-tratamento, que vou chamar de concierge agora. Olha só. A secretária entra com a bandeja, com a suplementação, com aminoácidos essenciais, né? E a gente faz um brinde. E eu falo, eu só não posso todo paciente... Senão vai sobrecarregar. Não pode. A gente sabe da dosagem certa, né? E o que a gente tem que preocupar também é porque a gente trabalha com resposta do organismo. Então a gente tem que estar suplementando isso tudo. Tocar num ponto que a Ana tocou, que é o retorno, o alerta de retorno. E aí uma questão que é difícil pra caramba. Gestão de tempo e organização de agenda. Tempo é dinheiro. O que a gente pode falar de organização de agenda? Como... eu atendo meio período por dia ou o dia inteiro, misturo os pacientes, toques para o pessoal organizar de uma maneira mais eficiente agenda, tempo. Eu acho que isso é bem importante. Eu costumo dizer que o meu tempo é o tempo do paciente. Ponto. É claro que depois de tanto tempo, eu não preciso atender 20 pacientes durante um dia. A gente começa a selecionar. Mas até chegar nisso, você tem que dar o tempo não do atendimento, mas o tempo da experiência que vocês estão comentando. Ou seja, eu assisti uma palestra também sobre gestão e ele disse como é que você quer criar interação ao profissional para se você passa 20 minutos com ele numa consulta inicial. Você precisa passar mais tempo. Você precisa conhecer o paciente e que ele te conheça também. E isso demanda tempo. Você precisa sentir as dores do paciente. Então, é muito melhor que você deixe mais tempo para poucos pacientes, para que você consiga uma conversão maior, do que você fazer um atendimento de escala, um atendimento de meia hora, e, consequentemente, você não tenha uma qualidade a qual o paciente espera. Então, isso entra no que a Ana falou da precificação. Exatamente. Porque isso aí não é o produto. Porém, esse tempo prolongado já deve ser calculado. É isso aí. Com certeza. Ou seja, não é E aí você faz do preço. Porque aumenta a conversão. Ele falou da conversão. Então, assim, isso tem que virar cálculo. Se aumenta a conversão, se não tiver aumentando a conversão, você tem que mudar a estratégia, tem que mudar alguma coisa. E aí entra a análise de métrica, né? A análise do que está funcionando, do que não está funcionando. Sensacional. Isso é um grande ponto, análise de métrica. Não adianta você contratar empresa XYZ se ela te leva o lead e você não converte por conta da tua equipe. Olha só,
Você falou, você tocou num ponto, quando a gente tá falando de marketing também, agora a gente já foi para gestão de tempo, mas tudo está englobado. Quando você falou contratar uma agência na hora do marketing, eu ia falar isso e esqueci. Né? Eu falo muito isso para os meus alunos, eu falo muito isso para os profissionais que me perguntam dicas. Eu falo assim, seja você. E às vezes quando pega uma agência, tira a persona, tira a personalidade do profissional. Né? Você não vai agradar todo mundo, ninguém agrada todo mundo, mas você precisa conectar com pessoas. Então eu acho que a agência é importante, mas nunca larga na mão só da agência e né? É muito importante isso. Ângelo, desculpa, Ana, você conseguiria me ver sério demais, Ângelo? Possível. Já olha pra ele, a gente já ri, né? Um ponto importante, pós-atendimento. A importância do pós-atendimento. E aí eu vejo muitos profissionais culpando o paciente. Tudo é culpa do paciente. Não, é culpa do paciente. E eu falo assim, gente, não é só culpa do paciente. Então, a gente precisa ter muita atenção no pós-atendimento, principalmente nos tratamentos que a gente está mencionando, nos tratamentos... Pós-venda, né? Tem isso aí. Pós-venda. Não, pós-venda. Fala um pouquinho. Vai, Ana. Então, essa concierge, que agora eu vou mudar o nome disso lá na clínica. Boa, tá, gente, a gente aprende em todo momento. Isso. A concierge, ela vai gerenciar tudo isso aí, fazer o pós-venda. E uma outra ideia super legal que eu tive de outra clínica, que eu fui esses dias, não era nem de estética, nada, de colega, assim. Um questionáriozinho Google, mas assim, super rápido. Você indicaria, você tem tipo algum benefíciozinho se você fizer uma avaliação ali no Google. Então isso aí já funciona como pós-venda. Você pode avaliar a recepção. Gente, não pode ter medo de receber avaliação negativa. Perfeito. Então assim, na verdade é nessa que a gente cresce mais. É nessa que a gente cresce. Então assim, nessa avaliação rápida, você foi bem atendido. Lembrei agora, foi na TAM que eu recebi um questionáriozinho desse. Vindo pra cá, a TAM mandou um questionário. Como que você foi atendido pelo funcionário do balcão, pela equipe de comissários, não sei o quê. Então, assim, e a hora que você entra no avião da TAM, uma bobeirinha, a comissária me chamou pelo nome e me deu uma garrafa d'água. Olha que legal. Uma garrafa d'água e me chamou pelo meu nome. Aí, nossa, me conquistou. Agora eu não quero mais viajar de outra empresa. Então, assim, a concierge é essa pessoa que vai fidelizar cada vez mais o paciente, que é a outra pessoa que, quando o paciente não conseguir falar com você, com a gente, que não tem tempo para falar com todo mundo a hora que for, é uma pessoa de confiança dele, vai criar uma conexão para poder receber ali. Falando de companhia aérea, eu acho que assim, a gente tem que olhar em todos os setores, todos os segmentos. Com certeza. Falando em companhia aérea, eu lembrei da MedBeauty, eu sempre falei assim, a MedBeauty é igual uma companhia aérea. Quanto maior o relacionamento, vai ganhando os benefícios. E eu lembrei que agora tem um programa... O programa UOL. Eu falo, Ana, que é o UOL. UOL. A moeda da Coreia, o UOL. É o UOL, tá? Mas o que é isso? É fidelização. E isso pode e deve ser transportado para os nossos negócios, para os nossos institutos, para as nossas clínicas. Com certeza. É uma maneira de fidelizar. Com certeza. Quanto mais relacionar, ganha. A MedBeauty, ela faz a gente se sentir especial. A pessoa tem que o paciente, o aluno, quem oferece mentoria, faz especialização, a pessoa precisa se sentir especial. E às vezes o sentir especial não é caro, né? Sim. Então, às vezes me chamou pelo nome, a TAM não pagou por nada. Uma das coisas que eu falo muito também, Ângelo, principalmente, não espere o paciente entrar em contato com você no pós-operatório. Nada custa. No dia seguinte, manda uma mensagenzinha. Olá, e eu mesma que mando. Exato. Como você está? Dor, medicação. Tá sentindo Ana falou, como eu vou muito pro marketing, a Ana falou que sou eu mesmo que mando. Isso é muito legal. E aí lembrei do pessoal do marketing. Eu às vezes não faço isso, eu confesso. Gravar um áudio.
responda Com o nome do paciente. Nossa. Se ele perceber que foi um áudio de outra pessoa, genérico. Isso. Específico. Gente, vocês não têm noção, ganhou. É igual, né? Chamou pelo nome, chamou ganhou. pelo nome, não investiram nada. Não investiram nada. Só me chamou pelo nome. E a gente tem que aprender a usar essas ferramentas. O WhatsApp, puxa, você pode fazer um relacionamento muito grande. Nada melhor do que o paciente, no dia seguinte, acordar com a mensagem do seu doutor perguntando como ele está. Ele vai se sentir, puxa, ele se lembrou de mim. Pois é. Então isso é muito importante. Eu sou importante, eu sou especial. É o pós-venda que muitos deixam a desejar, infelizmente. Vou tocar num ponto aqui que eu sempre falei muito, é o que eu prezo e tá aqui. Segurança. E agora eu vejo todo mundo falando segurança. E aí eu fico falando, não pode ser só da boca para fora. Então vamos falar pro pessoal como garantir segurança com os fios iThread para os pacientes. Na ideia de minimizar risco, minimizar complicação e garantir resultado. A vida é um equilíbrio, então tem que estar tudo em equilíbrio. Não é só ter resultado, mas pecar por segurança e ter risco de complicação. Então dá dicas valiosas para o pessoal que está assistindo aí, para a gente parar com o que circula no mercado, que fio é sinônimo de intercorrência. Nossa, não. Fio, eu não faço fio porque dá complicação, não faço fio, pelo amor de Deus. Escuta essa galera. Eu sempre falo o seguinte, quem fala que fio não dá certo é porque não sabe fazer fio. Não sabe técnica. Ponto. Com certeza. É simples assim, mas você tá certo. Eu quero dica técnica. Então, assim, os poucos problemas de intercorrência que eu já tratei, que eu já, graças a Deus não meus, mas assim, de vez em quando a gente ajuda as pessoas, infecção, biossegurança, gente, é assim, o fio de PDO, ele é feito de polidioxanona, que é um material super biocompatível, que é absorvido pelo organismo, mas ele não pode ter bactéria junto com ele. Se for com bactéria, a bactéria de pele mesmo, às vezes Staphylococcus aureus vai junto lá e dá infecção. O Staphylococcus não é para estar ali embaixo, é para estar na superfície. Então, fazer muito bem a asepsia. Às vezes, eu vejo o pessoal fazendo procedimento com fio, com maquiagem, não tirou ainda. Maquiagem, gente, partícula de maquiagem é um corpo estranho. Então, assim, tem que tirar bem maquiagem, fazer a asepsia correta, limpar ali a superfície e depois fazer a desinfecção com clorexidina 2%, álcool 70%, o que seja, mas a superfície tem que estar ali limpinha. Então, assim, a principal dica que eu dou para evitar a intercorrência com fio, que são muito poucas, são raríssimas, a gente faz muito fio lá em Cuiabá, mas assim, demais. Sob minha responsabilidade mesmo, nós não tivemos nenhum caso de infecção. Assim, eu já peguei de outros profissionais que a gente vai ajudar a resolver a intercorrência, né? Mas é o que pode dar infecção. Às vezes, sabe que esses dias eu vi o cuidado com o plano também, Ângelo e André, porque às vezes a pessoa vai num plano profundo que dá uma cutucadinha no nervo ali e às vezes a pessoa pode ter uma paresiazinha, alguma coisa assim, né? Mas assim, é tudo reversível, né? Eu já penso o seguinte, dicas para que não haja problemas, intercorrências, em 3 áreas: profissional, produto e paciente. Profissional, ele tem que saber fazer, justamente estar no plano correto, utilizar o fio da maneira correta, o fio correto da maneira correta. No caso dos fios, eu vi há um pouco tempo atrás, nesses grupos que circulam muito, grupos de venda, eu estou precisando de um fio. Quem é que tem fio para vender? Aí a menina mostra o fio. Eu tenho. Aí tira o fio, mostra aqui, ó. Tá aqui o fio, ó. Eu tenho esse fio aqui para vender. A Med Beauty toma tanto cuidado com a embalagem, com o armazenamento, com esterilização. Então, certo? Então, e depois, a questão
do profissional é a biossegurança. Quando você falou em biossegurança, eu só me lembro daqueles Instagrams, o pessoal passando o fio com o cabelo balançando assim. Babador de dentista, babador mas às vezes tem um detalhe, às vezes a pessoa bota a luva, mas ela faz assim com a luva, ó, pra ajeitar o cabelo, né? Com a luva aqui. Ou seja, puxa vida, será que é um profissional da saúde mesmo? Cidrão tocou no ponto que eu ia falar. A minha formação é cirúrgica, pério, implanto. E eu falo assim, gente, não subestime. Vou fazer fio liso. Aí não bota um campo estéreo, não bota uma luva estéreo, encosta em qualquer lugar, não remove a maquiagem. Então, eu falo que o básico evita muitos problemas maiores lá atrás. Então, fica para vocês aí essa grande dica para não ter complicação, como a gente faz tudo, né? Ângelo, você sabe que eu tive a oportunidade de ir há pouco tempo pro Vietnã e o que me chamou bastante a atenção, ele fez uma asepsia no paciente, colocou um campo descartável, fez asepsia de novo, colocou um campo de pano autoclavado. Da Coreia. Parece cirurgia, né? Exato. Eles tratam centro cirúrgico. Eles tratam fio de PDO como cirurgia. Exato. O profissional todo paramentado com gorro, pessoal, com gorrinho, tá? E luvas estéreis. Perfeito. Então, tem que saber fazer isso. Não é saber fazer, mas pôr em prática isso. Me conte, meu amigo. Infelizmente, se deixasse, a gente ia ficar aqui a tarde inteira. Nosso tempo esgotou. Queria agradecer aí todo mundo que está escutando a gente. Na verdade, dar parabéns para vocês de estarem escutando e acrescentando na vida profissional. E o meu recado final, esses grandes profissionais ainda vão falar, é muito além da técnica. Tudo que a gente falou aqui, vocês precisam entender que vai fazer vocês saírem do profissional aqui, que é só técnica, e irem lá para cima e terem um sucesso na carreira de vocês. Queria que nessa palavra final vocês falassem de projeto de vocês, dessem uma mensagem de valor aí para todo mundo que esteve com a gente nesse Beer Talk. Então, eu gostaria de que todos nós profissionais da saúde, a gente cuidar muito da estética. A gente precisa prevenir intercorrências. A maioria das intercorrências, elas são facilmente evitáveis e a gente precisa cuidar da nossa área. A gente sabe que a estética traz, às vezes, hipnotiza, né, as pessoas ficam cegas e querem tudo, querem bastante coisa. E a gente não pode cair nessas armadilhas da estética. A gente tem que tomar muito cuidado da nossa profissão, do nosso conselho profissional, do nosso número do conselho profissional e cuidar da estética mesmo. Então vamos evitar a intercorrência, fazer tudo direitinho. Estou aqui à disposição, a gente está sempre aqui na MedBuild, que é uma empresa que valoriza a gente, que faz a gente se sentir especial. Façam os pacientes de vocês se sentirem especial e a gente está aqui à disposição. Muito obrigada, Ângelo, por liderar a gente aí hoje. Obrigada, Brahoff, MedBuild, e a gente está aí. Bem, o que eu costumo dizer sempre, Ângelo, é o seguinte, principalmente levando em consideração que a grande pauta desse congresso CIOSP 2025 realmente é a questão da habilitação das cirurgias estéticas da face. A regularização através de um RQE, um RQH, isso só implica em um ponto, que o profissional ele tem que se especializar, ele tem que levar a sério, não adianta brincar de ser profissional. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que aquele grande pensador, com aquela frase célebre que se passa, vocês têm que repetir todo dia. O grande pensador é o Peter Parker. Você conhece? Quem é? Super-Homem. Homem-Aranha. Ah, é verdade. É tudo super-herói. Eu sou menina. Peter Parker, Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, se nos é dado esse poder de transformar as vidas das pessoas, vamos fazê-lo com responsabilidade.
Meu amigo, muitíssimo obrigado por estar aqui. Abrahoff, se você não é Abrahoff, venha. Vem. Não A sabe o que você tá importância de perdendo. ter uma associação também, Exato, de estar firme, junto. forte, que traz esses momentos de esclarecimento e principalmente de fazer com que o público pense um pouco mais acerca da harmonização orofacial como um todo. E para terminar mesmo, Ângelo Ferrari, quais são os seus projetos? Deixe uma mensagem de valor para todos os nossos colegas que estão nos assistindo. Bom, já que você pediu, né? Eu sei que você gosta. É o Seja Foda. Seja foda de seja feliz, otimista, determinado e abundante. E entre isso dentro de cada um e transmita isso, porque felicidade precisa ser uma corrente. E felicidade só aumenta neurotransmissores que são beneficiais para tudo. Então acho que o mundo precisa de pessoas mais fodas no sentido de feliz, otimista, determinado e abundante. Olha, foi um prazer estar aqui, aprendi pra caramba, obrigado, viu? A gente quase não tem tempo de estar assim junto conversando, né? Gente, mais um Beauty Talk, mais um produto, mais uma entrega Mad Beauty e Abrahoff pra vocês. Bora! Bora!